Para fazermos o nosso shortinho, você vai precisar de 55 centímetros de tecido. Nesse caso aqui eu tô usando essa malha, é a malha cirrê, tá? Que parece um corinho. Mas você pode estar utilizando um corinho também, tá bom? E eu vou estar utilizando esse daqui, esse tecido. E vou utilizar um short meu, para poder fazer como molde, para utilizar de molde, tá? Então, esse short aqui em malha, então vou deixar uma margenzinha a mais, porque eu quero um pouquinho mais folgadinho do que esse aqui. E ele já é cintura baixa, então eu posso também deixar com a altura da cintura e depois fazer um cós, tá bom? Então, vamos lá, eu vou tirar o contorno desse aqui com o tecido dobrado, tá? Dobrado uma vez, que daí já vai sair as duas partes. E vou tirar o contorno da frente e o contorno das costas, depois a gente corta, ok? Vamos arrumar nosso tecido. Aqui foi a parte da frente, agora a gente vai para a parte das costas. Aqui na parte das costas, você vai dobrar a mesma coisa e vai tirar o contorno. Só que lembrando que essa parte aqui é um pouquinho maior, tá? Então, ó, e aqui em cima também é mais alto. Então ele vai ficar assim, aí você vai tirar o contorno e aqui você aumenta aqui, ó, que passar, por exemplo, aqui tá passando um dedo, tá vendo? Então é o que eu vou aumentar aqui. Agora a gente vai cortar. Eu sei que não tá visível porque a cor não é tão favorável, tá? Mas você vê que eu deixei uma margenzinha, porque eu tô trabalhando com malha e o meu short aqui é de malha, eu quero um pouquinho mais folgado, tá? Agora se eu quisesse ajustar, eu poderia tirar o contorno sem precisar nem deixar margem, tá bom? Mas geralmente na malha não precisa deixar. Agora se você for fazer no tecido plano e você estiver usando um shortinho seu, use pelo menos um tecido plano também, um shortinho, tá? Pra poder ter a medida exata. Ou se você tiver um shortinho de malha, tudo bem, mas daí você não esquece de aumentar. Por exemplo, pelo menos 2 centímetros em cada lado, para que não fique apertado, tá bom? Então isso é bem importante. Agora a gente vai cortar. E eu vou cortar uma faixa, tá? Pra mim fazer o meu cos. E não esquece de também deixar a margem de bainha. Eu deixei aqui, ó, 2 dedos de margem, tá bom? Então, vamos ao corte. Então, depois que você tirou o contorno, aí você marca com um lápis, até mesmo com sabonete, aí é só cortar, tá? Vamos lá. Agora, se o seu tecido é malha, igual o meu, você pode colocar aqui o valor da sua cintura, tá? A metade da sua cintura. Lembrando que o meu tecido ele está dobrado aqui, tá? E eu dobrei novamente para fazer o meu cós. Então, eu vou deixar aqui a largura do meu cós, que não vai ser um cós muito largo, tá? Porque aqui eu tenho que deixar o cós e a costura, só lembrando. Então, eu vou deixar aqui com 8 centímetros, depois, 7 centímetros. Depois que eu tirar a costura, aí ele vai ficar mais fininho, tá bom? E aí eu vou marcar aqui a metade da minha cintura, certo? Então, como a metade da minha cintura é 35, aí eu vou marcar aqui deixando uma margenzinha de costura. Então, vamos lá. Se você não quiser medir na sua cintura, você pode pegar o seu short e medir aqui o que você precisa, tá? Que é essa metade aqui, pra você fazer o seu cós. Então, você vai medir, só lembrando que aqui ele tá com elástico dentro, então você tem que medir exatamente o que tem no seu short,
Então, você pode medir, tá bom? Aqui, ó, como você pode ver, dá 35, porque tem um elástico que fica menor. Então, é isso. Aí, agora, a gente vai costurar, mas a gente também vai precisar de um elástico para poder encaixar. Vou estar utilizando este elástico aqui. Ele tem 3 centímetros de largura, ok? Primeira coisa que você vai fazer é montar a sua peça direito com direito. Então, vou separar aqui e eu vou pegar aqui uma parte das costas e uma parte da frente, tá? Direito com direito, ó. A lateral, ela vai se casar, ok? Então, você vai costurar a sua lateral e o meio vai ficar assim. A parte das costas é mais alta do que a parte da frente, porque ele é de cintura baixa. Aqui é a mesma coisa, eu coloco o direito pra cima e a outra parte, o direito pra baixo, pra se casar e assim ficar com o avesso, que é a parte que a gente vai costurar, tá? Você vai passar uma costurinha no seu zigue-zague, no caso, né? Ou na overlock, se você tiver overlock, tá bom? E fechar as laterais. Agora que a gente costurou as laterais, eu passei na minha zigue-zague, tá? Vamos conferir como é que a gente faz. Agora a gente vai abrir, colocar assim, direito pra cima, e agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, direito pra baixo. Então vai ficar pelo avesso. A gente vai costurar o gancho da frente, essa parte aqui e aqui. Aí depois que a gente costurar, a gente vai encaixar essa parte aqui que é o cos, esse aqui é o nosso cos, tá? Aqui dentro. O nosso elástico, ele tem que ter 15%, tem que ser 15% menor. 15% menor do que a sua cintura, tá bom? Então, agora a gente vai lá pra máquina pra gente costurar essa parte aqui e a gente encaixar o nosso elástico. Uma dica importante quando você for começar a costurar, deixa bastante linha sobrando, ó, pra que você consiga puxar essa linha. Aí você vai começar a costurar, vai puxar essa linha, porque aqui a gente tá trabalhando com malha. De preferência, use sapatilha de teofon ou sapatilha apropriada para malha. E a agulha, essa agulha aqui é o número 14, tá? Que eu tô usando. E aquela agulha ponta de bola, que é a agulha para malha, tá bom? Pode ser uma agulha mais fina, pro tipo de tecido que eu estou utilizando. Mas hoje eu tô usando a 14, número 14. E aqui eu tô colocando no zigue-zague, porque eu tô costurando na minha doméstica. O que que acontece? Você põe um ponto dentro e um fora, bem na beiradinha do seu tecido. Ou se você não conseguir, você pode colocar na beiradinha do seu tecido e depois se refilar e cortando, tá bom? E diminuir o ponto, o comprimento do ponto. Nesse caso aqui, eu coloquei o meu ponto em 2,5. O comprimento do ponto. E no zigue-zague. Aí eu vou puxar aqui pra dar o meu início, porque senão a minha malha ela vai entrar aqui dentro e eu não vou conseguir costurar. Então eu vou costurando, ó, e puxando a minha linha aqui atrás. Depois é só seguir costurando normalmente. Agora a gente já costurou o meio da frente, certo? E também o meio das costas. Aí ficou assim. Bom, eu passei no zigue-zague, tá?
como eu falei na dica para vocês, para facilitar, a gente começa puxando a linha, tá bom? Aqui, o nosso cós eu prendi em volta de todo o meu short, ficou assim. A parte da costura eu deixei para as costas. Ao fechar o cós, eu deixei um buraquinho aberto. Para que esse buraquinho? Esse buraquinho eu coloquei pro lado do avesso, tá? Esse buraquinho é para mim passar o meu elástico, ok? Por fora vai ficar assim e por dentro eu vou passar o elástico. Depois eu fecho manualmente esse buraquinho. Aí eu vou pegar o meu elástico já com a minha medida, que é 15% menos do que a minha cintura, e vou passar aqui por dentro, até sair do outro lado, tá? Aí eu vou fechar esse elástico e depois que eu fechar esse elástico, eu fecho esse buraquinho. Para não escapar a ponta do seu elástico, você vai prender com um alfinete. Assim, você consegue, ó, deixar presa a ponta do seu elástico e terminar o outro lado. Com cuidado para que ele não fique torto. Então, você confere o seu elástico. Ele vai ficar menor do que o seu tecido, então vai dar essa franzida, tá? Aí, agora você vai pegar essas duas pontas e, lógico, você vai costurar, tá? E depois você fecha esse buraquinho que ficou. Depois de colocar o elástico, agora é hora da gente fechar o fundo. Então, você vai pegar aqui o fundo da frente com o das costas, vai juntar de preferência, ó, encaixa costurinha com costurinha, tá? Então, isso é muito importante, casar as costurinhas. E aí, você costura. Depois de costurado, você vai fazer uma bainha, tá? Uma bainha bem... deixando aí 1,5 cm a 2. Não precisa ser uma bainha tão fininha, né? Pode ser mais larguinha, ok? Aí, a gente já vai encerrar o nosso shortinho. Você vai precisar de uma faixinha, tá? De 30 centímetros de comprimento com 3 centímetros de largura. Você vai costurar essa faixinha e vai desavessar, ok? Se você tiver ponteirinhas, vai te ajudar bastante, porque daí você vai colocar no final. Se não tiver, não tem problema, é só amarrar, tá bom? Pra gente colocar no nosso shortinho. Aí ele vai ficar assim, depois de pronto, tá? Aí você vai pegar a sua ponteirinha, você vai marcar o meio e vai prender bem aqui no meio da frente. E vai encaixar a ponteirinha dele aqui dentro, tá? Aí você vai encaixar e dar um nozinho. Se você não tiver ponteirinha, só dá um nozinho e tá bom. Aí você vai dar uma costurinha aqui, bem no meio da frente. Bom, agora temos o nosso shortinho pronto, colocamos o nosso lacinho aqui. Se você não tiver essas pontinhas, né, essas ponteirinhas, só você dá um nozinho, tá bom? É bem vendável, além de bonito, ele é elegante esse shortinho, né, é fácil de fazer e você pode estar fazendo para aproveitar para vender nesse verão, tá bom? Já aproveita, se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhuma aula. E compartilha também com outras pessoas que querem aprender a costurar de uma forma fácil, tá bom? E se você conhece alguma costureira, alguém que deseja aprender a costurar, por favor, compartilha. E também não esquece de deixar o seu gostei, que é importante para o crescimento do canal e me motiva a trazer mais aulas para vocês. Tá certo? Espero que você tenha gostado. Comente aí o que você achou desse shortinho. Mais detalhes dele, mais fotos, eu vou colocar lá no meu Instagram. Então me acompanha lá, @costureciacomari. Então, até a próxima aula. Tchau!